Você já viu uma pequena comunicação se transformar, escalar e se converter em um conflito dentro do ambiente de trabalho no seu setor? Pois é. E se eu te dissesse agora que existe algumas etapas dentro de um método simples que reduz isso em 80%? E hoje a gente vai falar sobre um tema que não é uma exceção dentro das nossas organizações. Na verdade, se a gente pensar no hospital, nós estamos falando de algo que geralmente acontece. Todo dia acontece. É uma prática já, entre aspas, meio que normal dentro das instituições. Nós estamos falando de conflitos. E os conflitos existem porque a gente tem plantões pesados, sobrecarregados, muitas demandas de pacientes, muitas demandas de outras áreas, setores, diretores, e a gente acaba tendo uma pressão, comunicação muito rápida, às vezes rápida demais. E é aí, quando eu não estabeleço um contato visual com quem eu estou falando, eu apenas dou comandos na liderança, é que as coisas começam a se perder. E começam a escalar, pessoal. Porque, de fato, né, comunicações muito rápidas, comandos muito rápidos, enquanto eu estou lendo o prontuário do paciente, enquanto eu estou vendo no meu computador a previsão financeira da instituição, ou seja, olhando para um foco e falando com outro foco, na verdade, a chance dessa comunicação virar ruído é muito grande. Como é que a gente pode fazer isso num ambiente onde a gente tem agora tantas gerações diferentes, tantos perfis diferentes? Como é que a gente vai diminuir, ou melhor, gerenciar conflitos? Porque eles não vão acabar. Então, desculpa te dar o spoiler, não tem como eliminar conflito. Se até na nossa casa, com as pessoas que nós amamos, os conflitos existem, imagina numa equipe com a qual você tem que lidar todo dia e que se eu perguntasse para você agora, você contrataria todo mundo que está na sua equipe, lá na sua instituição, lá no seu setor, lá na nutrição, lá na farmácia, lá na enfermagem? Provavelmente você me diria, não, muitos deles eu nunca contrataria. Mas quando você chegou, eles estavam lá e você tem que gerenciá-los. Então, eu vou dar para vocês hoje uma dica. Eu vou fazer um recorte aqui dos nossos cursos de liderança, né, para te dar uma dica de ouro, 5 minutos de gestão. Na verdade, existem métodos, existem estratégias que podem resolver conflitos e transformá-los em colaboração. O problema não é o conflito em si. O problema é a maneira como você reage ao conflito no meio do setor, no meio da equipe. Então, vamos lá. O primeiro método que eu acho que é fundamental é, quando existe um conflito, você não pode cair na armadilha emocional da primeira resposta que vem à sua cabeça. Você é líder. A primeira coisa que você tem que fazer é entender, é tornar visível o que está invisível, o que está oculto. Como assim, Fabrício? Essa é uma regra de ouro. Pouco gestor sabe disso. Num conflito, geralmente, vamos imaginar você e sua equipe, geralmente, quem entra em conflito, entra em confronto às vezes contigo, tem uma premissa errada. Entendeu algo errado e reagiu de forma errada. Então, sempre quando a gente fala de gestão de conflitos, nós estamos falando de percepções. Eu disse A, meu técnico entendeu B. E agora, Fabrício? E agora, se você for discutir o B, você caiu na armadilha emocional. E aí você pode colocar esse conflito ainda mais forte dentro do ambiente de trabalho, gerando ainda mais pressão desnecessária. Então, o primeiro passo é tornar visível o que está oculto. E o que é que está oculto? A percepção do outro. Você tem que entender o que o outro lado realmente compreendeu da atividade, do trabalho, do comando que você deu para ele, ok? Então, não comece respondendo a uma atitude de conflito.
Comece perguntando. Então, para tornar visível o que está oculto, eu tenho que usar o próximo passo. Encontre fatos. Encontrar fatos significa separar pessoas do que está acontecendo, da tarefa, da atividade. E é esse o momento. É entender o que o outro percebeu, o que o outro, na cabeça dele, virou uma verdade absoluta e pela qual agora ele está lutando contra. Faça perguntas para entender o que o outro sabe ou o que o outro compreendeu da solicitação que foi feita. Segundo passo, né? Isso é muito bacana. Quanto mais você fizer esse segundo passo, melhor. É o que eu chamo de rituais online. Corrija no momento, ou seja, corrigir no momento, elogiar no momento, registrar feedback no momento. Quando a gente tem esses micro registros, micro elogios, micro correções, a gente evita conflitos maiores. A gente evita o que eu chamo de bola de neve, ok? Então, trabalhe online. Quanto mais feedback sua equipe tiver, menos ela vai errar. Quanto mais elogio você der para sua equipe, mais ela vai reconhecer que você dá valor ao trabalho que ela executa. Então, esses rituais online, corrigir agora, elogiar agora, registrar agora, faz toda a diferença. E se você é cliente da Fator RH e tem o software de gestão por competências, você também tem um aplicativo no seu celular onde você pode dar feedback por comando de voz. Em 1 minuto ou menos, você consegue registrar. Então, use ferramentas ágeis para os rituais online. Por último, transforme ruído em aprendizado. Terminado aquele conflito, uma dica fundamental. Sempre, no dia seguinte, no momento seguinte, pergunte para o seu técnico, para o seu colaborador, para o líder que está abaixo de você, qual foi a lição aprendida. Sabe por quê? Quando nós paramos, no momento seguinte, quando o conflito se resolveu, no momento seguinte, quando nós paramos para olhar e ver o que passou, a gente pode reforçar aprendizado para não cometer o mesmo erro 2 vezes. Então, não é só gerenciar o conflito, é aprender com o conflito, é fazer ruído virar aprendizado. Isso faz toda a diferença. Siga essas pequenas regrinhas e você vai separar pessoas de fatos, vai preservar pessoas, vai se concentrar no fato que ela imaginou que era verdade e que nem sempre foi aquilo que você disse. Você vai poder corrigir a comunicação, vai poder trabalhar feedback, microfeedbacks online e mais do que isso, no final vai propor: vamos tomar um café? Ontem a gente resolveu aquele conflito no postinho. O que nós aprendemos com isso? Quando você faz esse fechamento, você está reforçando aprendizado. E é isso que constrói um time cada vez melhor. Os conflitos sempre vão existir, mas se você não reagir emocionalmente, se você trabalhar fatos, trabalhar feedback e trabalhar aprendizado, você tem uma grande chance de fazer a diferença no seu time. Essa semana, pare para pensar. Você continua reagindo por impulso quando alguém te desafia? Quando alguém entra em conflito com você? Você já conseguiu separar conflito de tarefa com conflito de atitude? Porque se você está usando tudo no mesmo balaio, lamento te dizer, você está respondendo emocionalmente. E é justamente isso que faz o conflito virar confronto. Nessa semana, pare para pensar e use a nossa dica: 5 minutos de gestão. Boa semana!